Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a notícia do Evangelho, conforme nos é apresentado na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, no versículo 2, nos diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Tenham muita cautela, tomem muito cuidado com os falsos mestres. Tomem muito cuidado com aqueles que buscam afastar-vos da sã doutrina do Evangelho. Tenham muito cuidado com aqueles que confiam não inteiramente em Jesus Cristo como pleno e suficiente Salvador das suas vidas, mas confiam em si mesmos, confiam em suas obras, como tendo mérito para a salvação. Acautelai-vos. O apóstolo Paulo chega a ser bastante duro, chega a ser bastante incisivo aqui, dizendo que estes tais são cães. Os cães aqui nesse contexto, eles eram animais que não eram animais desejáveis, eram animais indesejáveis, tratados de forma com repúdio. E é assim que o apóstolo Paulo qualifica os falsos mestres, os qualifica de cães. Ele diz: acautelai-vos destes que são maus obreiros, destes que buscam distanciar vocês da verdade do Evangelho, da mensagem de salvação pela graça, mediante a fé. Acautelai-vos destes que buscam inculcar na mente de vocês que a salvação é porque você é bonzinho, é porque você merece, é porque em você existe alguma qualidade que vai mover Deus para lhe conceder a salvação. O apóstolo Paulo aqui nos faz ver e nos faz refletir que confiar nas obras para ter a salvação e dar crédito a uma mensagem, a um ensino que pregue algo dessa natureza, é o mais puro dos absurdos. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nele, aquilo que é revelado em Jesus Cristo, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, no qual nós obtemos graça sobre graça. Somos salvos mediante a fé. Nós não temos do que nos gloriar. Nós não temos do que olhar para nós mesmos e dizer assim: Deus vai me salvar. Porque, afinal de contas, eu vou para a igreja tantas vezes na semana, eu jejuo, eu dou dízimo, eu dou esmolas, eu faço ali as minhas petições. Eu sou uma pessoa muito, que tem muita consideração pela religião. Tal pessoa está olhando para si mesma e não para Cristo. Está confiando em si mesma, em seu desempenho pessoal, e não em Cristo, e não em Jesus. Tal pessoa não está fazendo de Jesus o seu pleno Salvador. E essa pessoa pode estar perdida, caminhando por um caminho escorregadio que a conduzirá para a reprovação divina. A nossa confiança deve estar no nosso Salvador Jesus Cristo e não em nós mesmos. Me lembro até do Salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ali é dito: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, a nossa salvação vem do Senhor. Está escrito lá em Jonas 2,9, que ao Senhor pertence a salvação.
Lá na carta aos Efésios está escrito que vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é uma obra que ao Senhor deve ser dada toda a glória, e não ao homem. A salvação pertence ao Senhor. Deus é quem salva, quem Ele quer. Deus, Ele usa de misericórdia para com quem Ele quer usar de misericórdia. A Ele, pois, a glória pela obra da salvação. Nós não temos do que nos gloriar. A única coisa que nós podemos fazer é confiar em Cristo e nele somente, o nosso fiel Salvador. Aqui o contexto era um contexto de uma seita judaizante que estava perturbando a paz da igreja. Eles estavam querendo ali aplicar à vida dos irmãos um tipo de salvação diferente da que nos é garantida por Cristo. Uma salvação que confia nas obras, nos méritos pessoais. E a dica aqui que nos deixa a refletir, não é, sobre o que seria, naquele contexto, era o ato da circuncisão. O apóstolo Paulo diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne, confiamos em Jesus Cristo, não confiamos nas nossas obras. E aqui o apóstolo Paulo, do versículo 4 em diante, ele vai dizer, olha, eu bem que poderia me gloriar, e vai apontar vários dos aspectos pelos quais ele poderia se gloriar. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo que há na lei, irrepreensível, um homem do mais alto padrão religioso, ali do contexto dos seus contemporâneos, mas ele diz, olha, eu considero todas essas coisas como perda. Ele diz, aquilo que para mim era lucro, ele reputou, ele considera como perda por causa de Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. A justiça que o apóstolo Paulo procura não é uma justiça pessoal, mas é a justiça que vem de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da ressurreição. Aqui ele está olhando lá para o futuro, lá para aquilo que vai acontecer lá na frente, a ressurreição dos mortos. Os crentes em Jesus Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado para a vida eterna, para desfrutarem do shalom eterno de Deus, no novo céu, na nova terra. E nessa perspectiva, para o horizonte que está lá adiante do apóstolo em sua fé, a sua confiança não é firmada e não é baseada em si mesmo, mas em Jesus Cristo. Ó, querido ouvinte, que você que está pensando sobre a salvação da sua alma, você que pensa sobre a eternidade, possa confiar inteiramente em Jesus Cristo. É claro que nós, como discípulos de Cristo, precisamos fazer boas obras, mas elas são uma expressão da nossa gratidão a Deus. Elas não são aquilo que nos faz comprar a salvação. Nós fazemos isso porque é próprio de uma nova natureza no coração daqueles que por Deus foram transformados. Por isso nós fazemos o bem, nós buscamos amar a Deus e ao nosso próximo. Mas a nossa salvação, ela vem inteiramente de Deus. Ele é o nosso fiel Salvador que se entregou por nós, que fez tudo por nós na cruz do Calvário. Jesus se entregou por nós e nos conquistou a salvação pela força do seu braço poderoso, pela glória da sua obra. Oh, que possamos confiar em Jesus, o nosso fiel Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.